Escolher infraestrutura de pagamentos para o seu projeto é crucial, você vai viver com ela por anos. A AppMax foi construída utilizando performance e tecnologia de pagamentos, ideal para quem integra via API. Eles têm antifraude, recorrência nativa, split de pagamentos, recuperação de carrinho com IA e uma documentação completa. Para quem vem aqui do canal, clica no link na descrição para ter taxa zero no Pix integrando pela API. Isso aqui é o console da AWS. E geralmente, se você seguir algum tutorial, o tutorial vai te demonstrar como que você abre aqui o console da AWS, tipo assim, eu vou abrir aqui o Lambda, abrir o Lambda da AWS, vou sair clicando aqui em Create Function, vou criar, rodar, subir minhas funções, subir meus projetos para cá. Isso tem um problema muito grande, que é quando a gente entra no console da AWS e a gente manipula o console da AWS manualmente, a gente vai estar fazendo algo que talvez não seja facilmente reproduzível e com certeza não vai estar bem documentado. Então, o vídeo de hoje é uma aula para a gente aprender IAC, Infrastructure as Code. Infrastructure as Code é tratar infraestrutura da mesma maneira que a gente trata o código, como um cidadão de mesma categoria, com controle de versionamento, documentação clara e de maneira reproduzível e revisável. Por que eu comecei mostrando o console da AWS? Não precisa ser da AWS em específico, mas a primeira forma com que as pessoas geralmente fazem as coisas, configuram a sua infraestrutura é manualmente. E tá certo. Para você aprender a lidar com qualquer um que seja provedor, seja AWS, Google Cloud, Azure, eu recomendo inclusive você começar manualmente. Entra aqui, segue, claro, alguma documentação, algum curso, algum tutorial. A própria AWS tem documentações extensivas, tutoriais extensivos de como fazer as coisas. Claro, sobe aqui um S3 manualmente, sobe aqui um Lambda manualmente. Toma muito cuidado para você não gastar uma grana aqui, né? Mas vai chegar num ponto que as empresas maduras, e eu vou argumentar que toda empresa madura deveria ter infraestrutura como código ou algo similar, a gente vai querer isso aqui para nos dar aqueles benefícios que eu falei, de versionamento, revisão, auditabilidade, replicabilidade e automação. Se a infraestrutura ela é sempre gerada manualmente aqui, a gente não tem nenhum desses benefícios e a gente está fazendo as coisas de uma maneira que eu julgo ser não profissional. Claro, para uma startup nova, às vezes não tem problema, mas para um projeto verdadeiramente robusto, a gente quer caminhar para isso daqui. Por que IAC existe, né? Acho que você já entendeu, mas eu quero ressaltar que, por exemplo, imagina que você tem toda a sua infraestrutura que você criou aqui no console da AWS. Clicando nos botões aqui da AWS, criando coisinhas, e aí do nada eu decido, por exemplo, eu quero alterar alguma configuração do meu banco de dados. Eu vou aqui, né, Aurora e RDS, altero manualmente alguma configuração do meu RDS, e isso não fica claro para ninguém. Não está bem documentado, não está visível. Pode ser que eu faça isso em staging e esqueça de fazer em produção, ou eu faça em dev e esqueça de fazer em produção. Então, IAC, no resumo do resumo, é você pegar toda a configuração possível de uma infraestrutura e transformar isso em código. Esse código pode se dar de diversas maneiras, tá? Eles podem ser arquivos.yaml, que geralmente muitas das configurações estão em YAML, ou eles podem ser TypeScript, ou de diversas outras linguagens. Existem diversas ferramentas aqui. Eu vou mostrar uma ferramenta que eu tenho uma relação de amor e ódio com ela, que é o CDK da AWS, e o CDK eu gosto de usar ele com TypeScript, tá? Mas eu acredito que o mais comum seja YAML. Dessas ferramentas, a gente tem que a mais popular provavelmente é o Terraform, e o Terraform acredito que por um tempo, ou por muito tempo, era open source, depois eles fecharam e virou algo mais caro, então surgiu o OpenTofu, que é um fork gratuito do Terraform. A Amazon tem o CloudFormation, que é a forma nativa de gerar uma configuração de cloud e ter isso em um arquivo. Então você consegue, aqui no próprio dashboard da AWS, eu acho, aqui ó, CloudFormation. A partir aqui do CloudFormation, você pode criar aqui uma stack, que é um conjunto de serviços da AWS. E depois do CloudFormation, a AWS surgiu com uma ferramenta chamada CDK. CDK a gente escreve código em TypeScript e ele gera o CloudFormation depois. Essas são as que eu mais conheço, mas eu vou citar outras também. Pulumi, Ansible, Bicep e de certa forma, Kubernetes. A gente pode considerar Kubernetes como IAC também, Infrastructure as Code. Então a ideia aqui é que, por exemplo, a minha aplicação, o meu serviço, vamos imaginar que isso daqui é a minha stack. Utilizando bem a terminologia da AWS, eu tenho uma stack. Essa stack vai ser composta de diferentes componentes. Por exemplo, você não precisa entender o que são esses componentes, tá? A gente vai ter, vamos supor, um API Gateway. Esse API Gateway vai conectar em alguns lambdas. Então temos aqui lambda 1, lambda 2. Baseado em determinadas rotas, o API Gateway direciona o tráfego para um lambda ou para outro. Então vamos supor, /user, /products, né? Essas diferentes rotas
direcionam para diferentes lambdas. Dentro desses lambdas, a gente vai ter TypeScript rodando e ambos esses lambdas vão se conectar aqui com o nosso banco de dados, que é um Postgres, ok? Tudo isso daqui está dentro da minha stack. Toda essa parte aqui da direita não tem acesso à internet, o usuário só tem acesso ao API Gateway. Tudo isso que eu descrevi para você agora pode ser transformado numa especificação formal, que é o nosso CloudFormation. Eu consigo descrever tudo isso daqui que eu coloquei aqui como um arquivo de CloudFormation. Esse arquivo de CloudFormation, eu vou commitar ele no GitHub e ele vai estar lá disponível para todo mundo olhar, ver, modificar, sugerir modificações. Vamos supor que eu precise de alguma alteração, que o meu Lambda agora, ele precisa bater numa API externa. Como ele precisa bater numa API externa, ele precisa de acesso à internet, então eu preciso fazer essa modificação. Preciso que esse Lambda e só esse Lambda tenha acesso à internet. Existem algumas maneiras de fazer isso, tá? Mas você vai precisar na AWS conectar com, eu acho que é o Net Internet Gateway, algo nesse sentido. Não sei, a AWS ama complicar as coisas. Mas essa alteração, tá? Eu vou poder fazer no meu código. Então, tudo isso que a gente tem descrito aqui vai ser um arquivo ou um conjunto de arquivos de texto mesmo, que geralmente vai ser em YAML, né? Mas, como eu vou mostrar para você hoje o CDK, tudo isso daqui vai ser descrito em TypeScript. Você vai ter que me perdoar por não fazer exatamente essa stack aqui, que viraria já um curso de CDK. E eu não quero ir para esse caminho. Eu quero mais mostrar o poder de IAC e como que funciona e mostrar uma maneira bem simples. Então a gente vai fazer algo muito mais simples do que isso, mas eu quero te mostrar algo nesse sentido, tá? Pois bem, o que você precisa fazer? Você vai ter que configurar a CLI da AWS. Eu não vou conseguir mostrar aqui, porque senão eu vou vazar muita informação, mas aqui no cantinho superior direito, em cima de onde está meu mouse, vai ter algo chamado Security Credentials. E aí você consegue pegar as credenciais, as chaves de API e tal, para conseguir rodar isso no seu PC, tá? Dentro do CDK agora, eu vou te mostrar uma stack super simples, que consiste em um S3, né, um bucket S3 da AWS, e um Lambda. Então aqui, eu tô no meu editor de texto. E você pode ver que isso aqui é puramente TypeScript. Você tem aqui um package.json, em que eu tô importando aqui o CDK, e baseado nisso, eu posso usar CDK aqui no meu TypeScript. Lógico, o CDK é uma das diversas formas de Infrastructure as Code. Não quero dizer nem que é a principal, porque não é, nem que é a melhor, porque talvez não seja. É só o que eu estou usando para apresentar aqui hoje. Aqui no CDK, a gente cria o nosso app. Então estamos criando um app vazio. Dentro, né, esse app aqui, ele tem um projeto que tem um determinado nome, ele tem um environment. Aqui a gente poderia dinamicamente alterar esse environment de dev ou prod, baseado nas variáveis de ambiente. Então olha só que interessante. O mesmo código pode funcionar para dev e para prod, e eu posso dinamicamente fazer alterações. Isso aqui é TypeScript, gente. Eu posso, por exemplo, if environment igual, coisa aqui, né, dev, eu faço alguma coisa, else eu faço outra coisa. Na empresa que eu trabalhei no passado, a gente tinha muito disso. Tinha, por exemplo, que o nosso banco de dados de produção tinha muito mais backups e backups muito mais resilientes do que o nosso banco de dados dev. O nosso banco de dados dev, eu acho que simplesmente nem tinha backup. Então a gente consegue configurar dinamicamente com o próprio código questões de infraestrutura. Eu vou conseguir provisionar dinamicamente minha infraestrutura baseado no código. Aqui a gente consegue a loucura, é TypeScript. Você vai provisionar o código através de regras aqui dentro do próprio TypeScript. Então, aqui a gente tem a nossa stack. E você não vai entender esse código se você não entende CDK, mas isso não é um problema, tá? Aqui é só mesmo para mostrar, para dar uma noção de como as coisas são feitas, porque o código do CDK ele é bem específico. Na verdade, de todas essas ferramentas é bem específico. Então, não se cobra de tentar entender isso, porque ninguém bate o olho nisso e entende isso normalmente, tá? Nossa, eu demorei, assim, ó, mais de um mês para estar confortável com o CDK. Olha só que interessante. Esse const bucket é o responsável por criar o nosso bucket na AWS. A gente tem um S3 bucket. E nota, novamente, TypeScript. Esse S3 bucket que está sendo criado aqui dentro da nossa stack, eu posso fazer com que dinamicamente ele seja criado a partir da regra que eu quiser. Se eu quiser, aqui dentro do meu TypeScript, gerar um número aleatório e dar o nome desse bucket de um número aleatório, eu consigo. Se eu quiser bater numa API externa, validar um dado e criar o meu bucket ou não baseado nesse dado que eu validei de uma API externa, eu consigo. Não faça isso, tenta fazer as coisas da maneira mais reproduzível possível, mas se você quiser você consegue, e esse é o poder disso daqui, tá? Agora, um detalhe muito legal que eu queria mostrar aqui, bom, esse bucket aqui, tanto faz, não é muito interessante, né? Um bucket qualquer, mas é isso daqui, ó. A gente tem uma const hello function, uma função que vai instanciar um lambda. Esse lambdas são, né, eles executam código, esse lambda vai puxar código
daqui, do handler, do index.handler. Então eu tenho um arquivo chamado index.js. Dentro desse index.js eu exporto o meu handler e isso daqui é puramente código JavaScript. Ele retorna nada demais, né? Ele só retorna aqui um status code e tal, mas é puro código JavaScript. Eu posso ter o que eu quiser aqui dentro e ele vai ser deployado no meu Lambda a partir dessa função aqui. Olha só que interessante. Então toda vez que eu altero esse código aqui e eu rodo o meu CDK de novo, ele vai atualizando o código que está lá no CDK, lá na AWS. E a gente consegue também lidar com as permissões aqui, né? Então, por exemplo, o meu bucket, eu posso dar a permissão de escrita para hello function. Então, o meu Lambda, através dessa linha de código aqui, ele pode escrever no meu bucket. Olha que interessante. Aqui você tem umas coisas também que vão criar outputs, né? Fazer como se fossem prints do que está acontecendo. Mas essa aqui é a nossa stack, esse aqui é o nosso aplicativo. E com isso daqui, a gente consegue deployar isso daqui. Eu não lembro se eu configurei tudo certinho ou não, mas eu chamo npx cdk deploy. E vamos ver o que vai acontecer. Ó, sintetizou. Parece que está criando aqui corretamente, tá? Vou esperar terminar. Aqui, nota, ele dá a lista de mudanças que vão acontecer caso eu aceite. Então ele me diz tudo que vai acontecer aqui, né? São coisas relacionadas com o bucket que a gente cria, né? O S3 ali, coisas relacionadas com o nosso Lambda também. Tá, ok, eu posso aceitar isso daqui. E isso daqui vai deployar a minha stack na minha AWS. Como eu configurei com a minha conta, com as minhas credenciais, vai subir lá para a AWS de fato. Ele vai criar todas essas coisas aqui. E se eu quiser destruí-las depois, eu dou um npx cdk destroy. E aí vai destruir tudo isso. Tem um detalhe interessante que, como eu falei, o CDK pega todo esse TypeScript que a gente tem escrito e transforma isso daqui em CloudFormation, tá? Ele nada mais é que uma ferramenta que interpreta ali, roda ali o TypeScript e usa isso para gerar um CloudFormation. O que vai ser aplicado é o CloudFormation, que é um arquivo tipo assim, um arquivo absolutamente tenebroso. Então agora, dentro da minha AWS, eu posso vir aqui, eu posso clicar em Lambda, por exemplo. Eu só preciso ver que a AWS tem essa questão aqui, né? Tá, eu tô na iOS East 1. Eu acredito que o Lambda foi deployado para cá. Vamos ver o meu dashboard. É sério que não foi para iOS East 1? Por isso que é bom você prestar atenção em como você configura as coisas, né? Eu achei que eu tinha configurado o padrão para ser iOS East 1, talvez seja West, então. Já aconteceu muitas vezes comigo isso, tá? Muitas vezes. De não ser a iOS East 1, ou de eu não estar olhando para a iOS East 1 e ser outra. Pode crer. Aqui no output tem EU, na verdade, né? Aqui está, em Ireland, né? Na Irlanda, a minha função. Eu posso clicar aqui. Tô abrindo minha função aqui, eu acredito que eu vou conseguir ver o código, tá? Como ele é um código JavaScript simples, eu acredito que o código na íntegra é exatamente esse código aqui eu vou conseguir ver. Olha, momento de tensão porque a internet tá lenta. E temos aqui, dentro do console da AWS, eu consigo ver o meu exato código aqui. E eu consigo também aqui dentro da AWS na abinha test, clicar aqui em test e ver essa função, tipo o output que ela dá quando ela é executada. E ela dá aqui o output, né? Que ela foi executada. Eu também vou conseguir achar meu S3 aqui. Se eu abrir aqui, ó, S3 na barrinha de busca, temos aqui alguns S3 utilizados nessa conta. Nossa, eu vou ter que deletar tudo isso, eu acho, senão pode dar algum problema. Mas isso é CDK, isso é Infrastructure as Code, 100% reproduzível. Sempre que eu rodar npx cdk deploy, eu vou estar deployando a exata mesma stack com o exato mesmo código. Todo esse código aqui, né, isso daqui, eu vou estar comitando no meu GitHub. Eu vou estar, logicamente, rodando isso através de uma pipeline, eu não vou geralmente rodar do meu próprio PC, embora eu possa fazer isso como eu fiz aqui. E agora, todo mundo consegue revisar, todo mundo consegue olhar para essa infraestrutura, todo mundo consegue debugar essa infraestrutura, criar pull request, testar localmente, baixar o código, rodar localmente, olhar o CloudFormation que é gerado e debugar. Isso daqui traz maturidade e eu não tô querendo fazer uma publi nem nada para CDK, mas eu tô querendo te mostrar e achei que ia elucidar mais as coisas aqui. Eu mostrar isso pra você na prática mesmo, tá? Mostrar, te dar um gostinho de como que é rodar essas coisas. Eu sei que não é um vídeo super tutorial, não era a intenção também. É mais pra explicar o racional por trás e te dar um pouquinho de motivação pra ir atrás e fazer essas coisas aqui por conta própria. Se você ficou um pouquinho perdido nessa parte aqui, na parte da stack, na parte do desenho do sistema, do system design, eu tenho um curso de system design, onde eu te ensino todos esses conceitos
conceitos, né? A gente fala sobre API Gateway, a gente fala sobre Lambda, a gente fala sobre Network, a gente fala sobre bancos de dados. O link vai estar na descrição, é o curso mais extenso que eu já produzi. E se você comprar e não gostar por qualquer motivo, dentro do primeiro mês, a gente reembolsa integralmente, sem nenhum tipo de questionamento, sem nenhuma pergunta. Vai ter só uma caixinha ali para você dar o seu feedback e você vai ser sempre aprovado automaticamente, tá? Caso você não goste. Claro, a gente faz isso porque a maioria das pessoas realmente gosta do curso, acha muito bom e não pede o dinheiro de volta, por isso que eu tô bem confortável em dar um prazo bem estendido. Se você quiser aprender mais desses conteúdos comigo, o link pro nosso curso de System Design vai estar aqui na descrição. Infrastructure as Code não é o futuro, é o presente. E se sua empresa não faz isso, ela tá presa no passado.